Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, hoje é quinta-feira, dia 23 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV de Juiz de Fora. Caminhando aí para mais um finalzinho de semana, eu já quero agradecer a você pela sua companhia que é tão importante para a gente e quero te convidar a nos acompanhar aqui até o final do programa de hoje, que o tema de hoje também está bem interessante. No programa de hoje, a gente conversa sobre os encaminhamentos pedagógicos com alunos com altas habilidades, a superdotação. Vamos falar também sobre uma oficina com esse tema que vai acontecer hoje. E agora eu apresento para vocês os nossos debatedores do programa de hoje. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Boa tarde a todos. Emerson, Luciana, Roberto. E muito feliz de ter você na condução dos trabalhos hoje. Eu acho que o Caio perdeu o posto. Seja frutífera a nossa pauta, mais uma vez conversando sobre educação. Obrigada, Sérgio. Tudo bem, Abramo? Tudo ótimo. Hoje a pauta vai ser muito bacana, porque nós trouxemos 2 superdotados para falar de superdotados. É isso mesmo? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. E agora eu apresento para vocês os nossos convidados de hoje. Nós recebemos o professor mediador da oficina e desenvolvedor da tese que analisou a dotação física e o talento para o esporte em estudantes do ensino fundamental, o Emerson Rodrigues Duarte. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui discutindo essa temática com vocês. Tá bom? E a gente recebe também a professora e coordenadora do curso de Pedagogia, Luciana Horta. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. E eu espero convidá-los a todos a participar da nossa Semana de Pedagogia, né, Estácio? Prazer é todo nosso. Obrigada. Bom, o Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora está realizando a Semana de Pedagogia. O tema deste ano gira em torno da inclusão nas escolas, com foco na educação inclusiva, literatura infantil e pedagogia social. A oficina de hoje vai ter como tema os encaminhamentos pedagógicos com alunos com altas habilidades, superdotação. Essa oficina é fruto da tese de doutorado no programa de pós-graduação em psicologia, que analisou a dotação física e o talento para o esporte em estudantes do ensino fundamental. Além do esporte, o trabalho também busca identificar elementos dessa superdotação em diferentes áreas. Bom, Emerson, para iniciar a nossa conversa aqui hoje, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua tese, como ela surgiu, como foi desenvolvida, os resultados que você encontrou. Sim, inicialmente eu sou um professor de educação física, né, que se meteu a estudar isso, né, na psicologia. Então, através do professor Altemir Barbosa, da psicologia, que tem um grupo de pesquisa sobre altas habilidades de superdotação, que a gente chama lá de PIDET. Esse contato foi possível a gente estar conversando bastante, e era um viés que ele se interessava de estudar também a parte do esporte como um talento, como uma alta habilidade. Então, ele precisava de alguém da educação física. Aí, por sorte, né, nesse contato, eu tive essa possibilidade dele orientar essa tese de doutorado. Emerson, eu estava lendo, né, a tese, o escopo da tese, e eu vi que você fez a pesquisa em cima do ciclo básico, né? Isso. Qual foi o corte etário? Isso, a intenção foi pesquisar, né? A gente pesquisou os alunos com 10, 11 anos, lá perfeito. no 5º ano, né? Por que o 5º ano, né? Por que essa idade? Que é quando a gente pensa, né, e alguns estudos mostram isso, que essa característica de superdotação está mais aflorada e mais sistematizada, está mais concreta, podemos falar assim. Talvez mais livre também, porque depois ela vai ser moldada, né, pela forma da educação. Exatamente, né? Ou seja, ela não sofreu ainda uma interferência do desenvolvimento, ou ainda sofreu um pouco com menos. esse desenvolvimento. O que eu quero falar? Se a gente, por exemplo, observa uma criança na educação infantil que com 3 anos está lendo e escrevendo, a gente já vai falar que essa criança de fato tem altas habilidades de superdotação? Será que somente essa característica é possível falar isso? É difícil, né? É uma situação muito complexa e que, nesse momento, essa criança está apresentando essa característica. Então, a gente pode, no acompanhar do desenvolvimento dessa criança, ver que isso foi uma precocidade. Sim. Ela só foi um pouquinho mais rápido, bastante, né, na aprendizagem da leitura e da escrita. E, com o passar dos anos, esse desempenho
igualou-se aos pares. Em alguns Então, de casos fato, até se mostra ineficaz, né? O caso do autista, por exemplo, que tem algumas habilidades ultra específicas e extremadas, mas ele não tem uma capacidade de convívio social. mas, por outro lado, vão ter aquelas crianças com autismo também que vão apresentar altas habilidades de subdotação concretamente. E tem jeito de trabalhar isso Tem aí. jeito de trabalhar isso. Na literatura, a gente vai chamar isso de dupla excepcionalidade. É um nome que não parece muito, né? O ser humano é complexo mesmo. É muito complexo. A minha pergunta foi no sentido, né, de entender o corte etário. Você trouxe aí o quadro da hiperlexia, né, que é essa alfabetização ao natura, né, que é da criança aprender a ler e escrever sozinho. A gente, inevitavelmente, tem que fazer um corte aí dentro da neurociência no complexo neurofisiológico da coisa. Existe a maturidade biológica e existem os processos mentais que vão desenvolver lá, né, as funções executivas que vão dar a rota cognitiva, né? Então, aí até coloco a Luciana na conversa, porque o número de frequência dessas crianças que apresentam esse quadro de hiperlexia, principalmente na primeira fase, né, da vida escolar ou pré-escolar, né? Principalmente as crianças que vão lá para as creches, para o pré-escolar mesmo, não é uma incidência alta. Contudo, a gente sabe, né, tanto pelo desenvolvimento lá apontado pelo Piaget, que essa fase da transição do sensório motor, lá do primeiro ano de vida, para o pré-operatório, né, dessas crianças até os 4, 5 anos, onde o mundo dela é plenamente concreto, a gente tem dificuldade de desenvolver habilidades que não conversem com esse desenvolvimento do sensório motor. Hoje, eu aponto como um equívoco da legislação ter acrescido no ensino fundamental um ano a mais, né, no seu grupamento escolar, porque forçou as escolas de educação infantil a começar com letramento, forçando a essa precocidade. Porque como você vê a escola preparada, a escola, a grosso modo, se prepara para o mau aluno, aquele que tem defasagem de aprendizagem. Como que você vê a escola, ela é preparada para o bom aluno também? Sérgio, eu acho que a escola ela tem que estar preparado para todos. E assim, a gente sabe que a gente passou por um período, né, de segregação, a gente passou por um período de integração e agora está passando por um período de inclusão. Vem evoluindo bastante. Acredito que as escolas, através da formação, né, da Secretaria de Educação, das superintendências e outros cursos, vêm ampliando o olhar dos professores, né, e de quem atua diretamente com essa criança. Duas coisas que eu acho que vêm melhorando: essa formação e o trabalho em rede. Eu tenho visto que o trabalho em rede, com fono, com a questão da saúde, com a educação, com a própria rede social na qual eu atuo também, vem ampliando. E aí eu acho que a possibilidade de trabalhar com esse aluno, né, que, vamos dizer, com altas habilidades, vem ampliando. E aí eu percebo isso, eu sou da rede municipal, o Emerson também, e através dessa formação, esse desenvolvimento vem melhorando. Mas eu acho que é um caminho muito grande a percorrer. Na rede municipal tinha um auxiliar que trabalhava com os deficientes. Me parece até que teve um problema de verbas, eu não sei se esse auxiliar ele ficava dentro de sala de aula. Professor bidocente, você está tratando. Bidocente, eu acho que essa é a palavra. E ficava ali, e quando a pessoa era deficiente, ele não era uma babá da criança, ele atuava na educação. E depois parece que houve uma mudança disso aí. Né? Posso contribuir também. Né? Essa discussão toda, né, que houve no início do ano, né, é fruto da Lei Brasileira de Inclusão, né, que coloca a importância, né, de um profissional de apoio. Essa é o que fala na lei, né, para contribuir com o processo de escolarização da pessoa com deficiência. Deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, autismo e altas habilidades de superdotação. Também? Então, esse grupo todo, eu posso falar assim, o MEC chamava, que hoje a gente não sabe como que o MEC vai conduzir mais isso, apesar, né, dessas tumultos todos que o MEC tem feito, a gente não sabe como que vai ser essa política pública que o MEC vai colocar para a rede de ensino. A rede pública, no caso, né? Mas o MEC também orientava a privada, era uma forma de orientar também, a privada, né? É porque alguns países estrangeiros, me parece que Inglaterra ou Alemanha, já colocam mais de um professor para os superdotados.
Mas a ideia é essa, é contribuir com o processo de escolarização de todos. Mais do que você colocou, né, mais do que uma babá, é um segundo professor, que a gente chama hoje de docência compartilhada, né, na rede municipal, que vai contribuir com o processo de todo mundo, da sala como um todo. Sim. Ele não vai intervir somente naquele aluno que demanda o que o MEC chamava na época de necessidade educacional especial, ou seja, aquele grupo. Crianças com deficiência, autismo, né, transtorno do espectro autismo e altas habilidades de superdotação. Então, a ideia é contribuir com o processo. E ele não pode ser apartado, senão ele perde a capacidade de socialização. Claro, né? E a gente sabe deixa que de dar contribuição dele também, né? O conhecimento sozinho, cognitivo, pouco importa. A gente precisa de habilidades socioemocionais, né, culturais, que contribuam com que esse conhecimento seja funcional no nosso meio. Né? Precisamos fazer que nossos jovens, nossas crianças tenham essa capacidade de mudar o mundo que eles vão encontrar pela frente. Não somente ter conhecimento, isso só não basta hoje. Eu tenho que ter essa habilidade. Chega de distopia, né? Vamos usar algumas utopias. Né? Exatamente. Até mesmo por conta dessa questão, a gente tem se balizar, né? Esse conceito de superdotação, vocês trazem em relação ao estudo, é o conceito do DSM, do Diagnóstico de Saúde Mental? Não. Eu vou só te pedir para falar daqui a pouquinho, que a gente vai chamar o primeiro intervalo, tá bom? A gente vai para o nosso primeiro intervalo de hoje e já voltamos.